Virando a página, vamos falar agora de direito. Desde que a pandemia começou, muita gente viu as suas viagens sendo canceladas e adiadas. A situação estava até se normalizando nos últimos meses, mas depois da virada do ano, companhias voltaram a fazer cancelamentos por conta de casos de Covid entre os funcionários. Mas quem comprou uma viagem e não conseguiu embarcar, como deve proceder? A gente vai conversar agora sobre isso com o advogado João Gustavo Schlemper. Doutor João, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele. Muito bem-vinda nesse retorno das férias. Boa tarde aos telespectadores também. Muito obrigada. Eu fiquei por aqui e não tive essa dor de cabeça. João, esses cancelamentos, esses adiamentos, eles têm sido muito comuns. O que a gente deve fazer assim que recebe a comunicação da empresa aérea? Então, Gisele, em 2020 foi sancionada uma medida emergencial que flexibilizava as regras sobre alteração da passagem aérea. Em 2021 essa medida ela foi estendida, só que ela foi, já em 1º de janeiro de 2022, voltaram as antigas leis, as antigas regras para essa modalidade. Ou seja, voltaram tudo, antes da pandemia, tudo como era antes. Uhum. E no caso, como é que era? Então, caso o consumidor tenha uma passagem alterada ou cancelada, ele tem direito a receber o reembolso total, sem pagamentos de multa, em até 7 dias, a partir da data do pedido. Sim. Então, que mais que tem? Pode falar, doutor. Então, caso o consumidor tenha interesse em obter crédito para utilizar essa passagem em uma outra hora, ou então que ele seja reagendado, uma reacomodação do voo, ele também tem direito a isso. Tá. Então, isso é o principal, né? Você tem visto algum tipo de problema, doutor, com relação a isso? Porque a gente acompanha aqui na nossa programação da NDTV Record TV, né, algumas reclamações dos consumidores. Uhum. Então, sempre que o consumidor se sentir lesado em alguma dessas situações, ele deve procurar ou o PROCON ou um profissional, um advogado da sua confiança. Sim. Bom, então, PROCON e advogado. Além disso, essa questão de, mesmo você falando, doutor, que as regras voltaram como se fosse antes da pandemia, nós estamos vivendo uma outra situação também, que a gente está vendo incertezas de volta por conta da Covid, né? Você tem visto alguma movimentação nesse sentido na área jurídica também com relação a essa relação de consumo? Então, a Omicron, né, veio com bastante força, novamente, vários casos de Covid, mas até o momento a gente não tem nenhuma informação sobre alguma medida provisória nova, alguma medida emergencial, alguma lei que altere o que estava sendo feito anteriormente à Covid, né? Então, por enquanto, o que vale é a Resolução 400 de 2016. Agora, João, e no caso de alguém que ia viajar a trabalho, perdeu o compromisso e não tem mais interesse no voo, tem o que fazer? Uma outra situação envolvendo questão de trabalho. Como é que funciona daí nesse caso? Então, a legislação ela não tem nenhuma coisa específica acerca de algum compromisso que o consumidor perdeu, né? Então, caso o consumidor precise alterar ou cancelar a sua passagem, ele pode fazer, ele vai receber o reembolso em até 7 dias também. O que muda é que ele pode pagar alguma multa sobre esse cancelamento, ou alguma diferença tarifária. O passageiro também pode optar por crédito, que muitas vezes é mais vantajoso, que muitas vezes a companhia não cobra multa, ou então cobra uma multa bem menor sobre isso. Outra perguntinha que surge aqui, que a gente recebe aqui agora. João, o prazo de antecedência para a companhia desmarcar, o pessoal que perdeu ali, para destacar bem, qual é? A companhia tem até 72 horas antes do voo para desmarcar, para cancelar um voo. A jurisprudência, né, que nós advogados chamamos, que são os julgados dos juízes, majoritária, entende que um cancelamento depois desse prazo de 72 horas, se o voo for amanhã e a empresa cancelar hoje, o consumidor ele tem direito a danos morais por isso. Então ele precisa procurar um advogado e o advogado provavelmente vai explicar melhor, né? Que a gente está só
Bom, e se o viajante estiver positivado, pode adiar? Então, não existe mais nenhuma regra Pois é. específica sobre Covid, né? Então, infelizmente, caso o consumidor, o passageiro, ele esteja positivado, ele não deve entrar, né? Não deve embarcar, e ele precisa conversar com a agência ou com a agência ou com a empresa para remarcar, realocar ou tentar uma situação melhor. E caso ele se sinta lesado, precisa procurar um advogado. É, gente, incertezas. A gente está vivendo um período de incertezas. A certeza é que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Para finalizar, então, nós tivemos uma situação também com relação a empresas com problemas não só de Covid, mas também financeiros, né? Algumas empresas que tiveram aí recuperação judicial, algumas até fecharam, tiveram voos lá em São Paulo. Isso provocou aí uma bagunça total nas viagens ali, principalmente em dezembro, janeiro, o pessoal que acompanha as notícias, o noticiário. Isso também entra nessa questão, nessa legislação, com relação à recuperação do consumidor da sua passagem, por exemplo? Valem as regras anteriores, né? Então, a gente precisa observar, além das regras do consumidor, as regras da recuperação judicial, que, se eu não me engano, é a Lei 11.101 de 2015. Então, a gente precisa olhar, ver o plano de recuperação da empresa e ver como é que ela pretende se recuperar. Se ela vai remarcar voos, se ela vai alocar esses voos para outras empresas. Enfim, cada situação é bem específica, né? É bem específica mesmo. Mas olha, foram bem esclarecedoras, né? Foi muito fundamental a sua participação aqui, os seus esclarecimentos, doutor João Gustavo Schlemper, advogado. Muito obrigada, tá? E um prazer, foi a primeira entrevista depois das férias. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Valeu. Demais, né? Seu direito, que você fica sabendo aqui.